Tudo bem, vamos começar mais uma aula. Antes de começarmos o desenvolvimento do programa, nós precisamos, principalmente para quem é iniciante no Delphi, ainda está começando os primeiros programas no Delphi, ele não tem essa familiaridade com o programa. Então, nós vamos aprender os componentes e as janelas mais utilizados para desenvolver um programa. Caso você já tenha conhecimento da interface do programa, eu sugiro que vocês avancem para a aula 4, onde começaremos o desenvolvimento do programa. Primeiramente, devemos conhecer a interface do Delphi. Para isso, nós vamos criar um projeto, nós vamos criar uma aplicação teste. Vamos aqui em File, New, VCL Forms Application, Delphi. Automaticamente, quando nós criamos uma aplicação, o Delphi já nos traz um formulário em branco, que é esse daqui, Form 1. Antes de nós começarmos a desenvolver esse aplicativo teste, vamos conhecer a interface do Delphi. O que é Object Inspector, por exemplo? Ele possui todas as propriedades dos componentes que estão no formulário, aqui nesse formulário de desenvolvimento. No Object Inspector, nós podemos trocar o nome do formulário, por exemplo, trocar o tamanho do formulário, o seu alinhamento, se ele vai ser centralizado, se ele vai ser full screen, se ele vai completar a tela do computador inteiro. Tudo isso a gente pode estar trocando nas propriedades do formulário, aqui no Object Inspector. Outro componente muito utilizado é a Tool Palette, essa paleta aqui que fica do lado direito aqui. Essa paleta contém todos os componentes que podem ser adicionados no formulário, seja ele visível ou não. Por exemplo, um botão. Caso a gente queira adicionar um botão, nós podemos vir aqui nesse campo aqui e preencher button. Nós vamos nesse primeiro botão aqui, nesse primeiro componente. Para adicionar um componente no formulário, você clica no componente e arrasta no formulário ou dá 2 cliques no componente aqui na Tool Palette. Vamos clicar no componente e arrastar aonde nós vamos deixá-lo no formulário. Nós podemos trocar as suas características através do Object Inspector. Nós selecionamos o botão, dando um clique em cima dele. Vocês podem verificar que aqui está azul, é porque está selecionado. Aqui no Object Inspector, o button está selecionado. Então vamos trocar o nome do botão, esse que está impresso dentro dele. Para se trocar o nome que está impresso no botão, nós vamos na propriedade Caption, no caso é título em português. Então nós trocamos e colocamos, por exemplo, botão 1. Agora nós vamos dimensionar esse botão. Para você aumentar ou diminuir o botão, existem essas propriedades, esses pontos aqui na extremidade do botão. Você pode estar aumentando, diminuindo, arrastando. Agora vamos adicionar um outro componente muito utilizado, que é o Edit. Então, aqui na Tool Palette, ou nós digitamos aqui Edit, ou nós vamos aqui na aba Standard, Edit, selecionamos ele e arrastamos no formulário. Após adicionarmos esse componente, vamos estar limpando esse texto que possui aqui no meio dele. Esse texto ele é automaticamente criado toda vez que você adiciona um edit. Caso você adicionar um outro edit, ele vai colocar edit 2. Por exemplo, vamos adicionar um edit, um outro edit. Você pode perceber que ele incrementou o edit. Colocou edit 1, edit 2.
Agora vamos limpar esse texto que está aqui dentro do Edit. Para isso, selecionamos o Edit, dando um clique nele. Viemos aqui no Object Inspector, descemos a barra de rolagem e procuramos a propriedade Text do componente. Damos um clique e limpamos. Vocês podem perceber que automaticamente o Delphi limpa também no formulário. Vamos fazer isso com outro componente, o outro Edit, o Edit 1. Clicamos sobre ele, selecionamos a propriedade Text e retiramos o texto. Após termos adicionado os dois edits e o botão, vamos para a parte de programação. O formulário aqui ele gera códigos que são armazenados nas units. Para ver esse código, vamos para o menu View e clicamos em Unit ou apertamos Ctrl F12. Unit 1. Essa Unit 1 que aparece aqui é a Unit 1 do formulário que nós estamos desenvolvendo. Vamos clicar na Unit 1, selecioná-la e clicar em OK para que nós possamos ver o código. Aqui nós vemos o código do formulário, o Form 1. Podemos ver a implementação do código dos componentes. Os componentes que foram adicionados, o Button 1, o Edit 1, o Edit 2. Toda vez que você adiciona um componente, automaticamente o Delphi declara ele aqui no código para você. Agora vamos voltar ao formulário. Para fazer isso, vamos aqui no menu View, Forms, ou aperta Shift F12. Seleciona o Form 1, OK, e nós voltamos ao nosso formulário. Basicamente, esses vão ser os componentes mais utilizados. Essa barra aqui de Object Inspector para estar modificando os parâmetros dos componentes e a Tool Palette para estar adicionando os componentes, o botão, o painel, o rótulo, para estar adicionando os componentes no formulário. Na próxima videoaula nós vamos estar criando o nosso projeto, a nossa aplicação, o nosso programa e nós vamos estar desenvolvendo o código que vai gerar o nosso programa.